Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por quanto o Senhor nos concede mais uma manhã para nós estarmos juntos, reunidos, aprendendo uma boa, vibrante palavra de Deus para os nossos corações. Você, querido irmão, querido amigo, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, a maior escola bíblica do mundo. Quero te convidar nesta manhã para que você tenha a sua Bíblia em mãos, que você tenha a sua revista em mãos também, juntamente com um bloquinho de nota, uma caneta, um marca-texto, para nós meditarmos e que você também tome nota. Seja muito bem-vindo nesta manhã, domingo, dia 12 de maio de 2024, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Antes de nós iniciarmos o nosso tema nesta manhã, a lição de número 6, eu te convido para que você, juntamente comigo, nós façamos uma oração ao Senhor, clamando a Deus, que Deus nos ajude, que o Santo Espírito abra o nosso entendimento para que, nesta manhã, a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma seja tocado pela boa palavra de Deus. Ore juntamente comigo. Senhor Deus, nós te damos graça, porquanto mais uma vez nesta manhã nós estamos reunidos em torno da tua palavra para meditarmos nela. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Espírito de Deus, abra, Senhor, nosso intelecto, para que possamos receber, absorver, assimilar a tua palavra, a nossa mente, ao nosso coração, e que a nossa alma nesta manhã, uma vez mais, ela seja alimentada por tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meu querido amigo, meu querido irmão, vamos iniciar a nossa aula. Seja muito bem-vindo, como eu já disse, a lição de número 6 nesta manhã, domingo, dia 12 de maio de 2024. Nós vamos estudar nesta oportunidade as nossas armas espirituais. Uma aula fenomenal, um tema extraordinário dentro desta revista, a qual nós estamos falando sobre a carreira ou a jornada do povo de Deus na terra. As nossas armas espirituais. O texto áureo você pode acompanhar comigo, ele já se encontra aí na sua tela, que está justamente sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Você pode ler comigo: o porquê as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então as nossas armas espirituais, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. A verdade prática também já se encontra aí na tua tela, você pode acompanhar comigo. Diante da batalha espiritual, nós temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são elas? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, diante desta batalha espiritual que nós estamos atravessando todos os dias da nossa vida, até o dia do arrebatamento da igreja, estas armas, a palavra de Deus, a oração e também o jejum, ela está completamente disponível em prol do povo de Deus. Te convido para que você faça comigo também a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, a partir do capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 20, intercalando aí, tá bom? Você pode acompanhar comigo, já está na tua tela, você pode acompanhar com a tua Bíblia, você pode acompanhar também com a tua revista. Assim diz o texto bíblico: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi
tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, seguindo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Louvado seja Deus. Esse texto, ele é amplamente conhecido por toda a igreja. Acredito que você que está nos acompanhando também é um texto muito familiar para o povo de Deus, quando dois textos abordando dois instantes em que Jesus Cristo, ele então apresenta a palavra do Senhor. Quando pelo deserto ele foi conduzido e o diabo se apresentou e querendo que ele transformasse pedras em pães, Jesus venceu. E também um pouco adiante, no mesmo capítulo 4, quando Cristo ele entra na sinagoga, lê o rolo do livro profeta Isaías, no capítulo 61, e então ele afirmando que hoje havia se cumprido aquela palavra diante dos seus olhos. Muito bem, já está na tua tela os nossos objetivos da aula de hoje. Você pode acompanhar comigo. Objetivo de número 1 é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Nós vamos ver que nós recebemos armas espirituais que está completamente à disposição do povo de Deus, daqueles que servem ao Senhor, e é justamente isso o que nós iremos enfatizar nesta aula, enfatizar o sentido que as armas dos crentes que eles receberam através da palavra do Senhor. Também está na tua tela o segundo objetivo de número 2 é esclarecer a respeito das armas espirituais do crente. Isto será e ficará muito nítido na tua mente, no teu coração, na tua alma, esclarecer estas armas espirituais e como nós então usamos estas armas espirituais. E portanto, o último objetivo, terceiro objetivo, é mostrar Jesus Cristo como nosso maior exemplo, de quem usou as armas espirituais, né? Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele usou as armas espirituais e venceu, triunfou, foi vencedor. Então, como ele venceu a igreja, nós também iremos vencer. Muito bem, então aí com a tua revista em mãos, nós vamos iniciar a introdução. E na introdução nós vamos entender e vamos ver que na lição anterior, na aula de número 5, nós vimos que nós temos alguns opositores. E esses opositores está aí na tua tela. O primeiro dele é o diabo, o inimigo número 1 do povo de Deus, da igreja na terra. O diabo, este que era um anjo caído, um querubim que agora tornou-se no maior inimigo da igreja. Então, o diabo, ele é
um dos opositores, ele é um dos inimigos da igreja. O outro inimigo, o outro opositor que nós vimos na aula passada também é a carne. A carne se opõe contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e é uma batalha. E também o mundo, que nós estamos inseridos nele, e o mundo também batalha contra o povo de Deus, contra a nossa vida espiritual. Vamos caminhando, mas também dentro desta introdução, nós vamos ver que assim como nós temos alguns opositores que lutam contra a nossa jornada espiritual, a nossa caminhada para o céu, nesta lição nós vamos ver que assim também nós temos três armas fortes, armas gloriosas que o próprio Deus nos concedeu, deu à sua igreja, para que nós então tivéssemos em mãos armas para guerrear, lutar contra os ardis do diabo, da carne e também do mundo. E dentro destas armas nós temos a número 1, a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, né, ela é imutável, incomparável, ela é insubstituível, ela é martelo, ela é água, ela é azeite, ela é a palavra do Senhor que ao longo dos séculos ela não caiu de moda, ela não caiu de cena. A palavra do Senhor viva, genuína, autêntica. E como disse Billy Graham, quando eu leio a Bíblia, eu sinto o cheiro da tinta. A palavra do Senhor é tão atual como o jornal que será escrito amanhã pela manhã. Então a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é a primeira arma do crente, a primeira arma que Deus nos concedeu. A segunda arma poderosa, por que não dizer uma grande arma, é a oração. Tudo se movimenta através da oração. O mundo físico, ele se movimenta através do mundo espiritual. Quem coordena é o mundo espiritual. E a única maneira de nós acessarmos o plano espiritual, o mundo espiritual, é através da oração. Há um certo filósofo que disse que muita oração, muito poder ou muita autoridade. Pouca oração, pouco poder, pouca autoridade. A oração é a arma do cristão. E também o jejum, o ato de jejuar, e nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje, que é uma prática que, assim como a palavra do Senhor, a oração e o jejum, eles não caíram de moda, amplamente aplicado no Antigo Testamento, e nós vamos ver alguns exemplos aqui hoje nesta aula, nesta manhã. E também nós vamos ver que no Novo Testamento Cristo aplicou a palavra, a oração, o jejum. Os apóstolos aplicaram a palavra, a oração, o jejum. Então, portanto, a igreja, nós, o povo de Deus na terra, nós também temos que praticar a palavra do Senhor, a oração e também o jejum. Muito bem, vamos caminhando na nossa aula, nós já vamos entrar na palavra-chave. A palavra-chave nesta manhã é armas, não são armas carnais, não são armas armas construídas pelo homem, não de jeito alguma. Estas armas são armas espirituais. Então a palavra-chave nesta manhã é armas. Vamos entrando no tópico de número 1, que tem por título as armas do crente, as armas do cristão. E subtópico de número 1, que tem por título as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumento de defesa e também instrumento de ataque. Ao longo da Bíblia, nas Escrituras, nós vamos encontrar alguns instrumentos de ataque que a Bíblia nos mostra. Então já está na tua tela, você pode acompanhar comigo, não somente acompanhar, mas na tua revista também, nós temos aí alguns versículos. Entretanto, a espada amplamente utilizada
pelos exércitos na época e também pelo povo de Deus. A espada. Também nós vamos ver a vara. Também era uma arma de ataque. Vara. Em terceiro, a funda. Como nós já temos este conhecimento, o salmista Davi, ele derrota Golias com uma funda e com uma funda em sua mão, girando aquela funda e atingindo a testa do gigante. Também temos o arco e flecha, que era muito comum nos dias do Antigo Testamento, amplamente utilizado pelos flecheiros, pelos guerreiros em combate. Arco e flecha. Também temos a lança, que era também amplamente usada, como nós vimos também em vários textos bíblicos, e também o dardo, amplamente utilizado naqueles dias de guerra, aonde o contato físico era iminente, aonde exércitos se afrontavam e havia um combate sangrento, aonde então essas armas, espada, dardo, lança, flecha, era amplamente utilizado. Também temos, já está na tua tela, você pode acompanhar comigo, as armas de defesa. E essas armas de defesa, nós vamos encontrar escudo, que era amplamente usado. O escudo, havia dois tipos, né? Um que era apenas protegendo uma parte do corpo, como também escudo de corpo completo. O escudo, havia também o capacete, havia também a couraça, havia também as caneleiras, que eram fundamental importância para que os soldados não fossem atingidos pelas pernas. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, as armas de guerra, nós vimos que elas eram amplamente utilizadas. Estas armas, a nossa revista diz que essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel. Porém, há uma diferença. Com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Então, nós vimos que mesmo o povo de Deus, o povo hebreu, o povo escolhido, o povo eleito, o exército de Deus, que Deus por muitas vezes combateu, abençoando e dando vitória para este exército, mesmo eles tendo escudo, capacete, lança, mesmo eles tendo arco e flecha, e tendo todo este aparato de guerra, este aparato de combate, eles não poderiam esquecer que quem iria dar a eles a vitória seria o Senhor dos Exércitos. Interessante que no Salmo de número 20, no verso 7, diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa confiança, ela está no Senhor. A confiança desses guerreiros estava também no Senhor. Muito bem, te convido para nós entrarmos no subtópico de número 2, somente lembrando que o nosso combate, né? Eu comentei que no Antigo Testamento, os combates eram combates físicos, eram combates aguerridos, eram combates sangrentos, eram combates corpo a corpo, soldado contra soldado. Porém, na nova aliança, o nosso combate hoje, a nossa luta hoje, ela não é, o nosso combate não é corpo a corpo com outra pessoa, mas o nosso combate é contra o mal hoje, é contra o mal encabeçado pelo diabo e pelos seus demônios, que se valem do mundo e também se valem da carne. Então as nossas armas, o nosso combate hoje não é individual, é contra o campo espiritual da maldade, as hostes espirituais da maldade, liderada pelo seu líder, o diabo, e também os seus espíritos malignos, os demônios. Muito bem, você pode já acompanhar comigo, está aí na tua tela, o subtópico de número 2, as estratégias do diabo. As estratégias do diabo.
A nossa revista, ela diz que não podemos desprezar. É importante que se diga isso, não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Somente lembrando que o diabo, ele é estrategista, o diabo, ele é sagaz, o diabo, ele é espiritual, ele não depende de uma matéria física, ele então é um ser inteligente, estrategista, que usa de artimanhas, de estratégias de guerra para destruir o povo de Deus, para destruir aqueles que lhe opõem, aqueles que opõem-se às obras da carne, às obras do pecado, às obras suas mesmo. Então ele se levanta contra esses caos. Interessante que o Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Como eu já disse há poucos minutos, a sua estratégia é aplicada para ludibriar. Como que ele faz? Olha o que ele faz. Já está no teu visor, na tua tela. Ele arrebata a boa palavra do coração. Lembramos da parábola da semeadura, quando o semeador saiu a semear e a semente que caiu em vários tipos de solo, ele é capaz de arrebatar, tirar, remover, tirar o crédito da boa palavra de Deus no coração daquele pecador. Ele também busca altas posições usando-se da mentira, lembrando que a mentira, ele é tido dentro da própria palavra de Deus, ele é tido como o pai da mentira. Ele é mentiroso, desde o início ele é mentiroso. Lá no Jardim do Éden, quando o diabo, simbolizado ali por uma serpente, ele então engana Eva com mentira. Ele aplica a mentira para utilizar-se de artifícios para que ele venha a galgar altos níveis e altas posições. Então, quem ama a mentira não tem aliança com o Senhor, porque o pai da mentira é o diabo, que amplamente utiliza-se da mentira como uma das suas maiores ferramentas para ludibriar, enganar as pessoas no mundo de hoje, enganar pessoas, enganar famílias, enganar nações, enganar muita gente, né? O pai da mentira. Ele também usa pessoas para trair, assim como foi usado Judas Iscariotes. Ele também é capaz de escravizar. Ele também é capaz de enfraquecer a fé no coração do crente. Isto é uma das estratégias do diabo. Ele também é capaz de enganar com doutrinas demoníacas, e eu coloquei os 3 pontos aí, porque não para somente nisto, mas é amplamente utilizado estas ferramentas que o diabo utiliza-se, levar a pessoa para o pecado, levar a pessoa a crer que não haverá um fim, a conduzir pessoas a não crer que existe um céu, como em aulas passadas já foi comentado, mas também não crer que existe o inferno. Então o diabo, ele usa de muitas estratégias para ludibriar. Grife esta palavra, uma caneta de marca-texto, você pode destacar esta palavra aí, que o diabo usa de estratégias, ele é capaz de ludibriar as pessoas. Portanto, entretanto, nós devemos ter as nossas armas espirituais para combater contra estas artimanhas, estes artifícios, estas falácias, estas estratégias do diabo, e nós temos que estar revestido. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Olha o que o apóstolo Pedro disse, o conselho do apóstolo Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa
tragar. Então ele não brinca, ele é sagaz, ele anda ao derredor, buscando todos os meios de tentar ludibriar, enganar, enfraquecer, desanimar, fazer voltar para trás, fazer desistir, não crer em Deus, não crer no céu, não crer que existe um mundo espiritual. Então tudo isso nós temos que ser sóbrios e vigilantes para que esses dardos não alcancem o teu coração. Querido amigo, querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica, nesta manhã acatamos o conselho do apóstolo Pedro, que diz para nós: sede sóbrios e vigiai. Cuidai, vigilante, como um bom soldado, como um bom atalaia, atento a tudo, atento aos movimentos do nosso inimigo eterno contra a obra do Senhor. Muito bem, vamos caminhando. Eu te convido para você entrar comigo no tópico seguinte, o terceiro subtópico: o chefe de toda a força do mal. O chefe de toda a força do mal. Muito bem, o apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo, ele é o chefe. Se tem um líder que coordena a força do mal, é o diabo. Se tem um líder que coordena através de mentira, é o diabo. Se tem um líder que coordena através de artifícios de pecado, artifícios maléficos, este alguém é o diabo. Portanto, o escritor atribui que o diabo, ele é o chefe, o líder desta organização do mal, o reino das trevas, o império do mal. Muito bem, já está na tua tela, você pode ver comigo que esta é uma das razões pelo qual o apóstolo Paulo cunha Satanás como o chefe da potestade, o líder da potestade do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2, você pode acompanhar aí na tua revista. Destacando ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado como o Deus deste século. Então, dentro desta hierarquia, como nós falamos há pouco, desta organização do mal, dentro desta influência do mal, o diabo é tido como o Deus deste século. O Deus deste século. Que coisa, temos que estar sempre vigilantes, atentos e não cairmos no laço do diabo. O próprio escritor, ele cita algo interessante, que, portanto, não podemos ignorar que o inimigo, o diabo, ele tem um reino organizado com seus servos, emissários. Ele não trabalha desorganizado. O diabo, ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Estes atributos pertencem somente ao nosso Deus eterno, somente ao Senhor dos céus. Ele sim detém, ele sim sabe de todas as coisas, ele sim é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sim, o diabo não. Então, portanto, ele, para saber dos acontecimentos e aplicar as suas ferramentas e as suas estratégias, ele conta com um reino organizado, com hierarquias organizadas, para que o mal seja estabelecido. Mas deixa eu aplicar uma palavra para o teu coração nesta manhã. O diabo é estrategista, ele é sagaz, ele é maligno, do mal, né? A força do mal está diante dele. Ele tem um reino, um reino dividido, um reino organizado, dividido em hierarquias. Portanto, é um reino que está estabelecido. Mas deixa eu aplicar uma palavra para o teu coração. Deixa eu aplicar uma palavra para o teu coração. Ele anda ao
derredor, como o próprio apóstolo Pedro disse, capítulo 5, versículo 8, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa, assim, tragar. Mas Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor Jesus, aquele que venceu na cruz, aquele que derramou o seu sangue, aquele que pagou o resgate em prol da nossa vida, ele é maior, ele é superior, e ele venceu. Como ele venceu, nós, a sua igreja, nós também vencemos. Então o anjo do Senhor anda ao nosso redor. O inimigo anda ao derredor. O anjo do Senhor que acampa ao lado daqueles que o temem, anda ao redor. Então nós estamos protegidos. Se você aí na tua casa, na tua cozinha, no teu carro, aonde você estiver assistindo esta aula, com um tablet, um celular, um notebook, como você estiver assistindo essa aula, eu te convido para você adorar e glorificar o nome do Senhor. Dê um glória a Deus gostoso aí, meu querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica, porque mesmo que todo este aparato do mal esteja aí fora, nós somos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, temos ferramentas na mão, palavra do Senhor, oração, jejum, o Espírito do Senhor conosco, nos fazendo vencer e com toda certeza nós seremos vencidos, nós seremos vencedores, vencedores, e chegaremos até ao céu, em nome de Jesus Cristo. Está na tua tela, você pode também acompanhar comigo a síntese do tópico de número 1. Essa síntese, ela relata: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe da força do mal. Então estas armas do crente, elas devem ser utilizadas. Use a tua ferramenta, meu irmão. Talvez esta manhã você esteja desanimado, fraco, a sua fé esmorecendo, pensando em parar, pensando em voltar para trás. De jeito maneira, saca a espada do Espírito. Sabe o que é ela? Saca nesta manhã a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Tenha esta palavra em meditação. Medita nela. Coma esta palavra, leia a palavra do Senhor irá gerar no teu coração, na tua alma, na tua vida, força espiritual. A palavra é alimento espiritual, ela é pão espiritual, ela é o maná espiritual. Então se alimente da palavra, levanta a tua cabeça, cobra ânimo, levanta a tua cabeça, ora ao Senhor. Eu não sei orar conforme os pastores, os grandes teólogos oram. Ore do teu jeito, meu querido irmão. Ore como você entende, ora como você sabe. O próprio Espírito do Senhor irá conduzi-lo na oração. Entramos no tópico de número 2, as 3 armas espirituais do cristão, do crente. Vamos ver quais são as 3 armas espirituais do crente, do cristão. A primeira arma já está na tua tela, e louvado seja Deus. Eu encho a boca para falar que a primeira arma do cristão é a palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é genuína, a palavra que é arma, a palavra que é espada, a palavra que levanta, a palavra que anima, a palavra que renova, a palavra que traz fé, a palavra que gera força, a palavra que revigora, que restaura, que renova. É esta vibrante e viva palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jesus Cristo, disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. O próprio Cristo, diz a Bíblia que, Mateus capítulo 4, nós vemos que após Jesus ser batizado no Rio Jordão,
Então, naquele momento tão glorioso, né, o próprio Espírito de Deus desce como forma corpórea de uma pomba, repousa sobre Cristo. O próprio Deus abre-se os céus e ecoa a sua voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Portanto, após o batismo, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, registra que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E tendo ido para o deserto, Jesus então jejuou 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia, Marcos, quando relata esta passagem bíblica, diz que Jesus no deserto, enfrentando também algumas feras do deserto próximo dele, mas Jesus firme no propósito, jejuando 40 dias, 40 noites, mas o tentador esperou um momento de fragilidade. E diz a Bíblia que Jesus, tendo fome, o diabo, como eu já disse há poucos minutos, ele é estrategista. Portanto, ele não tem pressa, ele não pica cartão, ele não precisa de cronômetro, ele não precisa de horário, ele tem a eternidade. Então, portanto, ele não tem pressa, ele vai esquadrinhando, olhando e agindo no primeiro momento, na primeira oportunidade, na primeira fragilidade. Deixa eu te aplicar algo à tua vida nesta manhã. O inimigo conhece a fragilidade, o ponto fraco, o ponto de maior fragilidade de cada cristão. E no momento de fragilidade é a hora que ele entra em cena justamente no ponto fraco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma pessoa que saiu do mundo das drogas. Jesus tirou esta pessoa, libertou ela, o Espírito do Senhor entrou na vida dela, ela torna-se o novo cristão. Porém, ele abandonou o mundo de drogas, um mundo que vivia entregue à marginalidade. Quando ele sai deste mundo, o diabo fica sondando na sua espreita, e no primeiro momento que ele sentir abstinência, que ele sentir alguma forma de desejo ou saudade ou lembrança do algo que passou e ficou para trás, o diabo então irá conduzi-lo e irá tentá-lo com o quê? Com droga, porque é o ponto frágil dele. Semelhante, alguém que saiu do mundo do vício, do álcool, no primeiro momento o diabo irá colocar um copo na sua frente, mas nós temos na mão a palavra. Jesus teve fome, e quando Jesus teve fome, apareceu-lhe o diabo e disse: se tu és. Opa! Deus acabou de falar no batismo, este é. O diabo entra em cena no capítulo 4 e diz: se tu é. Observe que a maior ferramenta do diabo é colocar dúvida e é também aplicar, além de ele lançar a dúvida, é aplicar a desconfiança, posteriormente a mentira. Assim o diabo fez com Adão e Eva, com Eva no jardim, aplicou a dúvida na cabeça de Eva. Eva, ela se deixou, ela foi enganada, ludibriada, e naquele momento então ela comete o pecado que Deus havia dito para não comer da árvore que estava no meio daquele jardim. O diabo usa a mesma estratégia com Cristo. Se tu és, mas ele é. Deus acabou de falar há poucos instantes que este é, mas ele entra tentando por dúvida. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães, que elas se transformem em pães. Se o diabo, então Jesus rebate com a palavra. Jesus vai para Deuteronômio capítulo 8, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a
palavra que saia da boca de Deus. O diabo, ele não voltou para trás, de jeito maneira. Ele leva Jesus até o templo, o ponto mais alto do templo, e no pináculo do templo, ele diz: então se tu és o Filho de Deus, está escrito, lança-te daqui abaixo. Jesus rebate mais uma vez com a palavra de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Segundo momento, Jesus vence pela palavra de Deus. Terceiro momento, o diabo leva Cristo, conduz ele até o monte muito alto, mostra a glória do mundo e diz: tudo isso eu te darei, se tão somente você me adorar. E novamente Jesus rebateu pela palavra. Então, quando você for tentado por algo que ficou no passado, e o diabo tenta novamente pôr na sua frente, rebata pela palavra. Diga: eu venci pela palavra. A palavra me libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Ô diabo, eu já fui liberto. Eu não sinto mais falta ou necessidade daquilo que Jesus já me libertou. Sai daqui, tentação. Saia daqui, força do mal. E com toda certeza, Jesus te dará vitória. O Espírito do Senhor te dará vitória. Vença pela palavra. Vença pela palavra. Olha comigo, logo quem se rende. Que texto lindo. Não dá para nós lermos todo o contexto, mas nós vamos destacando alguns pontos importantes. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Oh, meu querido irmão, eu te convido para você circule com uma caneta, com marca-texto, circule esta afirmativa relatada, né? Que quem se rende à palavra não se rende ao vício, não se rende ao pecado, não se rende ao diabo, não se rende à carne, não se rende ao mundo, mas se rende à palavra. Não quero isto, rejeito isto, mas ele se rende à palavra. Diz a Bíblia que ele experimenta a influência frutífera da verdade divina. Resistir ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Então, nesta manhã, resista, se renda, sim, à palavra de Deus. Se renda, sim, à santa, genuína, eterna e vibrante palavra do Senhor. E você irá adquirir maturidade, você irá adquirir o fruto do Espírito na tua vida, você irá adquirir alegria, gozo, virtude, conhecimento. O Senhor e Deus irá te renovar. Vamos caminhando, as horas vão passando rapidamente e vamos caminhando para o segundo subtópico, e o segundo subtópico é a oração. A oração, aliado ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. A oração, ela é uma das mais importantes armas espirituais que Deus deu à sua igreja. Eu quero dizer algo para a sua vida nesta manhã. O próprio carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como um dos componentes da armadura. Não. Pois na verdade é como se ela apresentasse um ajuste ou um alinhamento para a armadura toda. Neste aspecto, esta imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Quando falamos sobre oração,
nós vamos relembrar que a oração, ela é a base. O povo de Deus não foi derrotado através da oração. O Espírito de Deus me traz à mente aqui sobre o povo de Deus, o povo hebreu, mediante uma ameaça de morte por Amã. Então o povo de Deus se coloca em oração, em jejum. Ester se apresenta diante do rei. O rei então recebe a rainha Ester, e então o rei, entendendo a trama maligna coordenada por Amã, ele dá uma libertação, um decreto sai da parte do rei Assuero, e então o povo de Deus é livre mediante a oração. Me traz à mente também o Espírito do Senhor quando o rei Senaqueribe, ele cerca Jerusalém com 185 mil soldados. Ele manda uma cartas afrontosas para o rei Ezequias, e o rei Ezequias então tira a roupa real, coloca-se vestido de saco, ele entra dentro do templo, apresenta as cartas para o Senhor e diz: Senhor, leia, veja, observa as cartas afrontosas de Senaqueribe. E a oração moveu a mão do Senhor, e Deus, um anjo desce naquela noite e extermina 185 mil homens. Ana orava por um filho, Deus deu um filho para Ana. Ezequias estava doente, o profeta Isaías diz para ele: tu vai morrer. Ele vira o rosto para a parede, ora, e a oração foi ouvida, e Deus lhe deu a mais 15 anos. A oração feita por Elias, uma oração de aproximadamente 10 segundos, ele ora, Deus manda fogo, e Deus responde a oração com fogo. Nós ficaríamos aqui por horas dando exemplo a respeito da oração, mas eu quero aplicar ao teu coração nesta manhã o que Charles Finney, ele definiu como a oração. A oração, ela dá legalidade para que o céu se movimente no âmbito espiritual. Você pode falar assim: pastor, irmão Marcelo, evangelista Marcelo, professor, deixa eu te falar uma coisa. Deus conhece tudo, o Senhor sabe da minha necessidade. Sim, o Senhor sabe, mas quando você ora, você dá legalidade para que o mundo espiritual, para que os céus, para que o Senhor Deus então mova o mundo físico em favor da tua oração. Então você precisa orar. É fácil orar? Não é fácil orar. A oração é uma verdadeira batalha. A oração é uma verdadeira guerra, mas você tem que orar. A oração é como se fosse você ter um carro bonito, um carro importado, um carro de última geração, mas você não ter a energia que irá movimentar aquele carro, seja combustível, ou seja a parte elétrica, a forma, a condução, a energia para a movimentação. A oração é a energia, o combustível que irá nos conduzir e conduzir a nossa vida para frente. Portanto, você precisa orar. Eu não tenho força, ore sem força mesmo. Eu não gosto de orar, ore sem gostar mesmo. Eu não tenho jeito para orar, ore sem jeito mesmo, porque a oração, ela é a mais importante arma dada para a igreja. Vamos seguindo. A terceira arma é o jejum. O jejum é indispensável. Assim como a palavra, assim como a oração, o jejum é também indispensável. Lembrando que o jejum, ele é
o jejum é uma arma que foi amplamente utilizada pelo povo de Deus, pelos crentes, desde o Antigo Testamento, bem como também no Novo Testamento. O jejum, ele traz aquebrantamento, mas não é aquebrantamento em Deus, de jeito maneira. O jejum não muda Deus. Muitos irmãos pensam que o jejum ele irá mover o coração de Deus. Não move. O jejum ele não aquebranta Deus de forma nenhuma. O jejum ele não amolece o coração de Deus de jeito nenhum. O jejum aquebranta a carne do crente. O jejum, ele aquebranta o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso eu. Quando você diz assim, maior ou mais importante do que o pão é o jejum. Quem domina a minha vida não é o alimento, é Cristo. Cristo governa. Quando você jejua, você aquebranta a sua carne. E aquebrantando a sua carne, você fica sensível a ouvir a voz do Espírito de Deus. Sensível, você adquire sensibilidade espiritual. Sobre jejum, olha só comigo. Há vários exemplos bíblicos a respeito de jejum. Interessante, no Novo Testamento, Jesus jejuou 40 dias. Os discípulos, Jesus ensinou eles a jejuarem. A igreja de Atos jejuava. Interessante que Atos capítulo 13 diz que, e orando e jejuando, a igreja de Antioquia, eles oravam e jejuavam. E o Espírito de Deus falava. Eles entendiam, compreendiam e acatavam. O que é isto? É a sensibilidade espiritual gerado pelo jejum, pela oração. A igreja orava. O apóstolo Paulo, após o encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, ele já jejuou. E o apóstolo Paulo também jejuava. Então esta prática é extremamente importante para a tua vida. Olha só, Jesus jejuou, a igreja de Atos jejuou, o apóstolo Paulo jejuou, e logo os crentes atuais também, eles devem jejuar. Vamos caminhando para o tópico seguinte, a síntese do tópico 3, do tópico 2, as 3 armas espirituais que temos à disposição são palavra de Deus, a oração e o jejum. Muito bem, te convido para você entrar comigo no tópico seguinte, o tópico 3, Jesus Cristo, o maior modelo, o maior exemplo, o nosso mestre, né? Jesus Cristo, a nossa referência, o nosso Senhor, Salvador. Subtópico de número 1, já está contigo aí na tua tela, você está vendo, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro tópico, o primeiro momento muito importante, é que está em Lucas capítulo 4, versículo 4, quando então Jesus vence o diabo pela palavra. Nós acabamos de falar, né? O diabo apresentava suas artimanhas e Jesus rebatia: está escrito, está escrito, está escrito. E por 3 vezes Jesus rebateu: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu pela palavra, conforme a palavra diz, conforme a palavra registra, conforme a palavra orienta. Jesus então venceu pela palavra. Mas não somente ele venceu pela palavra, mas também ele tomou a palavra no segundo momento. Jesus leu uma passagem do profeta Isaías, que está no capítulo 61, no versículo 1 e também o versículo de número 2. Jesus então, quando eu leio esta passagem, parece que eu entro dentro desta cena e imagino mente de quem ensina e ministra. A nossa mente já vai para aquele momento, parece que eu vejo
Jesus se colocando de pé, pegando o pergaminho, ele abre o pergaminho. Na época não era como a nossa Bíblia impressa neste livro que nós temos, era o pergaminho, foi-lhe dado o pergaminho no livro do profeta messiânico, Isaías, e ele abre o rolo do livro, e quando ele abre o rolo do livro, está justamente no livro, neste versículo que nós lemos um trecho aqui, na leitura bíblica em classe, ele diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e também relatar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus venceu pela palavra. Jesus, ele cumpriu em si a palavra que estava sobre a sua vida. É justamente relatado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías. A revista diz que, portanto, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Então, portanto, tenha sempre a palavra de Deus na tua mente, tenha a palavra de Deus no teu coração, tenha a palavra de Deus inserido na tua alma. No dia da tentação, recite versículos bíblicos. No dia da tentação, olhe para a palavra que está inserida no teu coração, e você vencerá pelo poder da palavra. Jesus venceu através da palavra. Muito bem, eu te convido para que você analise comigo mais um tópico: Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, vivendo em oração. O próprio evangelista Lucas, ele mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para a oração. Antes de Cristo convocar, chamar o seu colégio apostólico, Jesus orou naquela madrugada, a madrugada toda. Jesus passou em oração, Jesus atravessou em oração, Jesus orou a madrugada toda. Jesus, nós temos diversos exemplos bíblicos, Jesus orando pelos seus apóstolos, Jesus orando pela igreja, conforme João capítulo 17, Jesus orando pelos seus algozes, Lucas capítulo 23, Jesus orando por Simão Pedro, Jesus orando para que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, Jesus orava, Jesus dava graças pelo pão, hoje Cristo orava, Jesus orou muito, e também como próprio Filho de Deus, ele já nos deixa este exemplo que somente venceremos através da oração. Lembrando também que nesse sentido, o nosso Senhor está conosco. Vou colocar, você pode ver comigo, que nesse sentido, o nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração. Lembrei-me, traz à mente, me vem à mente pelo Espírito, que quando o menino nasceu, ele foi conduzido por José e por Maria ao templo, e lá no templo tinha uma senhora, 84 anos de idade. A Bíblia cita o nome dela de Ana, e diz a Bíblia que Ana cumpria algo extraordinário. Ana tinha 4 bases na sua vida. A primeira base, ela não se afastava do templo, ela servia a Deus em jejum, ela orava dia e noite, e ela falava do menino. Então você vê que a irmã Ana, com 84 anos de idade, ia para a igreja, ia para o templo, ela jejuava, orava dia e noite e falava de Cristo para todos quanto ela encontrava. Então, pratique a oração. Tenha o hábito da oração. A oração te levará para um patamar diferenciado na sua vida. Também
vamos examinar o tópico seguinte, e o tópico seguinte é vivendo em jejum. Jesus viveu pela palavra, Jesus viveu em oração, e já estamos caminhando para o término, e vamos ver que Jesus vivendo em jejum. Jesus vivendo em jejum. Muito bem, você pode acompanhar comigo, você já está vendo aí também, Jesus vivendo em jejum. Olha só, além de meditar na palavra, que coisa boa, além de meditar na palavra, além de viver de uma vida de oração, também Jesus jejuava. Lucas capítulo 4, versículo 2, que nós já lemos também na nossa leitura em classe. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Jesus praticava o jejum. Jesus venceu pela vida de oração, Jesus venceu também pelo jejum. Jesus tinha esta prática constante de jejuar, e pelo jejum ele também venceu. Ademais, quero ler um outro ponto aqui também na nossa revista, no comentário, diz que, ademais, quando aliamos o estudo da palavra, olha comigo, quero que você, por gentileza, tome nota disso, retorne, faça um círculo, uma marcação, porque diz assim, ao demais, quando aliamos o estudo da palavra, a oração e ao jejum, meu irmão, eu quero dizer algo para você nesta manhã. Quando você tem a prática da leitura da palavra, medita na palavra, como o Senhor falou para Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. Coloque na tua mente palavra, meu querido irmão. Muitas das vezes pensamentos ruins vêm na sua mente, pensamento negativo, pensamento de fracasso, pensamento de morte, pensamento de suicídio. Meu irmão, coloca a palavra de Deus aí na tua mente, no teu coração, alinha a tua vida. Quando você alinha a tua vida ao estudo da palavra, à oração e ao jejum, ô meu irmão, você com toda certeza será um gigante espiritual. Você com certeza será uma pessoa vitoriosa, aplicando estas armas na tua vida. Aplique isto para você vencer, e com toda certeza você vencerá. Muito bem, já estamos chegando ao término, a síntese do tópico 3, você pode acompanhar comigo. Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo, o modelo maior da igreja é Cristo, a pedra de esquina da igreja é Cristo, a pedra de referência Cristo. Quem venceu na cruz? Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, e Ele nos mostra, o pregador fica até animado, mas Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de quem usou estas armas espirituais, a palavra, a oração e o jejum. Você com estas armas na mão, não vai ter coisa ruim que vai parar na sua frente. Você com essas armas na mão, não haverá capeta do inferno, não haverá demônio, não haverá nada que pare na sua frente, porque você com toda certeza irá vencer. Conclusão, chegamos ao término, te convido para que você leia comigo a conclusão. A conclusão é muito importante. A conclusão, nós vimos que o nosso inimigo, ele é ardiloso e mau, perverso, ele não brinca. E portanto, e por isso, não podemos ignorar as suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais,
palavra, oração e jejum. E estas armas nos conduzirão a um crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Está aí na tua tela, você pode acompanhar um ponto mais importante que eu destaquei. Assim diz: assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez o uso destas armas, nós vamos vencer, podemos vencer as estratégias do maligno, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe nesta manhã. Que maravilha, que honra estar contigo nesta aula de número 6, dia 12 de maio de 2024, e desejo que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a bênção do Senhor seja sobre ti, abundante, abundante, a cada dia mais. Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua confiança e por estar conosco durante este período da nossa aula, tá bom? Replique este link para outros irmãos, para outros amigos, para alguém que esteja necessitado de ouvir uma boa aula, um bom conteúdo de escola bíblica dominical. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.